Boa noite a todos. Vamos dar sequência ao nosso estudo, né, do livro O Mensageiros, né? E hoje a gente vai ler o capítulo 31, Cecília aos órgãos. Semana passada a gente tinha lido sobre a palestra, né, efetuosa, a conversa entre o André Luiz, mas a Cecília e a Antonina, né, Aldonina, né? Então, hoje nós vamos dar sequência à conversa que eles estavam tendo, né? Cecília aos órgãos. Poucas vezes no círculo carnal tivera o prazer de assistir a reunião tão seleta. Todos os luzes estavam magnificamente acesos e lá fora as grandes árvores docemente agitadas pelo vento brando pareciam refletir o clarão lunar. Pares graciosos passeavam ao longo da varanda e das escadarias extensas. O castelo enchera-se de alegria com a crescente multiplicação de convidados. O administrador mostrava-se orgulhoso de confraternizar com os colaboradores diretos de sua obra. Na recepção, condigna aos amigos da colônia próxima. O jubilo transparecia em todos os rostos e eu observava a beleza do espetáculo. Meditava na aventura da vida social, no ambiente daqueles que começavam a compreender e praticar o amar-vos uns aos outros, distanciando da hipocrisia e das convenções alvitantes. Então eles estavam naquela reunião, né? E ele estava vendo que como é harmonioso o convívio daqueles que praticam, né, o amar-vos uns aos outros, né? E sem hipocrisia, sem mentira, né? Não é aquela reunião que tem aquelas que tem a convenção, mas uns gostam de um, outros não, né? Então, assim, tem aquela hipocrisia, né? Uns trata bem na frente, nas costas tá falando mal, né? E aqui não, aqui era uma reunião cheia de harmonia mesmo, né? E num lugar muito bonito, né? Conversávamos animadamente quando Alfredo nos convidou para o salão de música. Houve geral contentamento. A senhora Bacelar, dando o braço à nobre Ismália, parecia encantada com a lembrança. Dirigimos para o grande recinto, prodigiosamente iluminado por luzes de um azul doce e brilhante. Deliciosa música embalava-nos a alma. Observei então que um coro de pequenos musicantes executava a harmoniosa peça, ladeando em grande órgão, algo diferente dos que conheciam na terra. 80 crianças, meninos e meninas, surgiam ali num quadro vivo, encantador. 50 tangiam instrumentos de corda e 30 conservavam-se graciosamente em posição de canto. Então, assim, era uma orquestra, né, que tinha lá por crianças, e assim, qual bonito que não seria, né? Que não é, né? Assim, as crianças, né, cantando aquela harmonia, né? E totalmente diferente dos órgãos que a gente conhece aqui na Terra, dos instrumentos musicais. Então, assim, com mais harmonia, né? Com uma coisa sublime, né? Executavam com maravilhosa perfeição uma linda barcarola que eu nunca ouvira no mundo. Convidíssimo, ouvi o administrador explicar. As crianças do posto são as nossas flores vivas. Dão-nos perfume, encantamento, alegria, suavizando-nos todos os trabalhos. É interessante a beleza da criança, né? A pureza da criança, ela sempre encanta a gente, né? Lógico, para quem gosta de criança. Mas quem não gosta de criança é mais complicado ainda, porque não é gostar de muita coisa. Mas assim, a pureza da criança, a simpatia, aquilo ali, ele estava vendo, né? Como era bonito o trabalho, né? Com as crianças, né? Beirávamos os órgãos, sentávamos todos em confortáveis poltronas. Quando as crianças terminaram, sob aplausos colorosos, Ismália pediu a Cecília executasse alguma coisa. Eu? Disse a jovem corando. Se a senhora vem das altas esferas onde a harmonia é santificada e pura, como poderia executar para os seus ouvidos? Então, assim, ela simples, né? Ela na convenção de achar que não daria conta de tocar e cantar ali para Ismália, né? Por Ismália já está em esferas mais superiores, né? Então, assim, se nessa já estava tão bonito, imagina na esfera superior qual bonito que é essas palestras com música e tudo esse encantamento, né? Qual harmonia que não transmite, né?
Não diga isso, Cecília, tornou sorridente a generosa esposa do administrador. A música levada é sublime em toda parte. Vá, minha filha, lembre-me o lar terreno nos dias mais belos. E antes que a jovem bacelar perguntasse qual a peça preferida, Ismália continuou. Os servidores musicais do poço levam-me a recordar a velha fazenda, quando voltava do internato. Lembro a época que ela era moça, né? Que ela saiu do internato, foi morar com os pais dela antes de casar, né? Meus pais estimavam a composição europeia e quase todas as noites ensaiavam ao piano. E fixando em Cecília os olhos úmidos e brilhantes, rematou. Sua mamãe deve lembrar comigo a música predileta do meu velho e carinhoso pai. Notei que a senhora Bacelar disse algumas coisas à filha em voz baixa e vimos Cecília caminhar para o grande instrumento sem hesitação, com emoção indivisível. Ouvia-me executar magistralmente a tocada e fuga em ré menor, de Bach, acompanhada pelas crianças executantes. Assim, é música clássica, né? Então, assim, eu sei que é famosa essa música, né? Tocar de ré em ré maior de Bach, então, assim, deve ter muito bonito, né? Fixei os olhos de Ismália, notando pela luz do seu olhar que seus pensamentos vagueavam longe, talvez em torno de antigos ninhos domésticos. Via enxugar as lágrimas discretas e abraçar Cecília carinhosamente ao findar a execução. Assim, é interessante que às vezes a gente escuta uma música e você lembra coisas da sua infância, lembra os entes queridos, né? Então, assim, escutando essa música, ela lembrando da época que ela vivia na fazenda, os momentos bons que tinha lá. Então, assim, sempre tem essa harmonia numa música, igual fala aqui, né? Onde tem uma música sublime, sempre tem harmonia que eleva o nosso coração, né? Agora, Cecília, cante alguma coisa da própria alma, falou a nobre senhora com ternura de mãe. Mostre no seu coração. Os senhores Bacelar estavam satisfeitos e emocionados. Lia-lhes no gesto o carinho com que acompanhava os menores movimentos da filha. A jovem sorriu, voltou ao teclado nas permanências, agora fundamente transfigurado. Seu belo semblante parecia refletir alguma luz diferente que vinha de mais alto. Começou a cantar de maneira misteriosa e comovedora. A música parecia sair das profundezas do coração, mergulhando-nos em sublime emotividade. Procurei guardar as palavras da maravilhosa canção, mas seria impossível repeli-las integralmente no círculo dos encarnados na terra. A sombra da meia-noite não poderia traduzir o reverbero da aurora, mas de algo me lembro, para registrar aqui com fidelidade de que é suscetível minha memória imperfeita. Como se fora rodeada de claridades diversas daquela em que nos banhávamos, Cecília cantou com a voz veludosa e cariciante. Guardei para a tua alma todos os lírios puros do caminho, amado meu, como é longa viagem entre os escolhos, neste oceano imenso da saudade. Ao sublime luar da eternidade, em vão a afada esperança, acende a luz dentro de mim, porque te fostes ao mundo assim. Volta, amado, ainda mesmo, que as tuas mãos estejam frias e os teus pés sangue de dor. Trago comigo o bálsamo da ternura. Volta a mim. Vem respirar de novo no jardim da imortal união. Curarei tuas chagas de amargura, dar-te-ei o rodeio para a estrada. Amarei os que o amas, para que me abençoes com o teu progresso. Volta, amado. Esquece a dor e a sombra do passado. Volta de novo ao nosso paraíso. Quando desferiu as últimas notas, vi-lhe o semblante lavado em lágrima, como se fora banhado em pérolas de luz. Observei que a senhora Bacelar, muitíssimo comovida, tocou de leve a mão de Ismália e falou. A esposa do administrador, mostrando extremamente sensibilizada, indagou. Não tem vocês novas notícias de Hermínio?
O pobrezinho tem vivido de queda em queda, esclareceu a nova interlocutora. A Cecília sabe que não pode contar com ele por muito tempo ainda, guardando por esse motivo muita mágoa íntima. Eu acredito que esse Hermínio é o namorado dela, né? Noivo, não sei. Então, assim, ele ainda tá nos tropeços da vida e a Cecília já tá assim, já está em busca do conhecimento, em busca da ajuda, né, trabalhando, né, para a sua melhora íntima e tentando ajudar ele. Então, assim, por mais que a gente esteja, né, ou o espírito esteja num lugar elevado, mas aquele que ele ama de coração, ele sabe que ainda falta, que está numa esfera inferior, que está sofrendo. Você não consegue ter uma felicidade suprema e achar que, assim, como se diz, você não ser egoísta de pensar, nossa, eu tô aqui, tô bem, mas aquele que eu amo tá lá sofrendo, precisando de ajuda. Querendo ou não, você consegue trabalhar, fazer as coisas, mas querendo ou não, você não consegue ser feliz completo, porque você sabe que o seu amor tá lá e que você precisa ajudar ele, tentar a melhora dele também, entendeu? E assim é a Cecília. Ela não tá feliz completamente porque ela tem ele que ela ama, né? E ela tá tentando reencontrar com ele, mas ainda vai demorar para eles se reencontrar, né? Então, assim, igual a mãe dela falando, que ele ainda sofre de quedas em quedas. Então, assim, cada queda que ele tem, a Cecília sofre. Então, assim, aqueles que a gente ama, cada queda que ele tem, a gente sofre também, né? Entretanto, nossa filha não desanima e trabalha incessantemente, cheia de esperança. E aqui é interessante que, assim, mesmo ele estando desse jeito, ela não perde a esperança. Ela sabe que um dia ele vai melhorar, um dia eles vão estar juntos. E ela não desanima e continua trabalhando, tanto para a melhora dela e para poder ajudar ele também, né? Então, você perder a esperança é a pior coisa que tem, né? Enquanto você tem esperança, há sempre uma luz no caminho, né? Neste momento, porém, a jovem regressava ao círculo familiar, enxugando os olhos. A esposa de Alfredo abraçou-o e falou: Minhas felicitações. Não sabia que você progredira tanto na arte divina. E que bela canção. Cecília fez um gesto de timidez, beijou a mão da carinhosa amiga e retrucou: Perdoe-me, querida Ismara, meu coração permanece ainda muito ligado à terra. Ismara, porém, de olhos úmidos e compreendendo-lhe seu sofrimento íntimo, conchegou-a ao peito e murmurou: Devotar-se não é crime, minha boa Cecília. O amor é luz de Deus, ainda mesmo quando resplandeça no fundo do abismo. Então, assim, você tá, lógico, você tá pensando naquele que você ama, tentando ajudar ele, não é crime, que assim, Deus sabe, Deus é amor, Deus, né, ele não vai te reclamar. Mas também você deixar de fazer o bem, tentar de progredir para viver no marasmo só pensando no outro lá, tá errado, né? Mas aqui ela, assim, o amor que ela tem por ele não quer dizer, mas ela continua trabalhando, continua fazendo bem e nem por isso ela vai conseguir falar assim, não, ele não tá melhorando, eu sigo e ele fica, né? Não, ela não consegue ser feliz completamente. E não é um erro dela, ela tá ainda pensando nele, porque ela ama ele de verdade. Então, assim, ela não vai conseguir a felicidade suprema enquanto ele não tiver. Então, assim, eu acredito que todos aqueles que realmente amam de coração, que tem um sentimento profundo, até mesmo uma mãe, como é que ela pode estar lá no plano espiritual, tá falando, mais que ela esteja evoluindo, sabendo que o seu filho está aqui sofrendo, ou que esteja aqui, ou que esteja desencarnado, mas que estão em queda ainda. Querendo ou não, ela pode estar trabalhando na sua melhora íntima, na melhora para tentar ajudar o filho, mas ela não vai conseguir falar assim, não, eu não posso preocupar mais. Ela tem aquele sentimento por ele, ela quer ajudar ele. Então, da mesma forma, ela com esse amor dela, é um amor verdadeiro. Ela gosta dele e ela quer ajudar ele, né? Então, assim, não é errado ela ter esse sentimento, né? Bom, agora eu vou dar o espaço para quem quiser comentar.